E aí, galerinha, voltamos aqui para nossa segunda parte da aula, né? Falando agora sobre a cabanagem. Vamos lá, pessoal. A cabanagem que ocorreu no Pará de 1835 a 1840. Essa revolta, ela leva esse nome devido à origem dos participantes do movimento, tá? A cabanagem, ela durou de 1835 a 1840, portanto foram 5 anos em todo o estado do Pará. Essa revolta, ela vai contar com mestiços, negros, indígenas, população mais pobre que vivia ao redor do leito dos rios ou trabalhavam na extração da madeira em casas semelhantes a cabanas. Daí o nome cabanagem. Teremos também a participação de liberais nesse movimento, pessoal. Esse movimento, portanto, é um movimento popular, mas é um movimento político também. Lembrem vocês que por todo o período regencial, o controle do país estava nas mãos dos conservadores. Mas alguns avanços foram conquistados pelos liberais. E esses liberais, localmente, eles foram fazendo as revoltas eclodirem. É o caso da cabanagem, né? Nós teremos aí no ano de 1835 os liberais tomando o prédio da presidência da província, que era governado pelo Lobo Souza, de forma arbitrária, né? E aí nós vamos ter os revoltosos, os radicais, ou seja, os cabanos, tomando conta do poder no Pará. O primeiro a tomar conta aí vai ser o Malcher. Malcher, ele não era favorável ao rompimento total com o governo regencial e ele manda prender o seu ex-amigo Angelim, né? Membro também dos cabanos, dos revoltosos, e destitui todo o comando dos revoltosos. Ao fazer isso, os revoltosos eles ficam fragilizados e assim nós teremos 10 meses depois, nós teremos o governo imperial, ou seja, o governo regencial, retomando o controle do Pará. Porém, o movimento continuou por todo o estado de forma popular. A população muito pobre, população que questionava o governo e a miséria ao qual eles estavam submetidos. Estima-se, pessoal, que nesse movimento tenham morrido aproximadamente 100 mil pessoas, 30% da população no Pará. Foi o primeiro movimento onde nós teremos o envio de tropas pelo oceano, com uma parada em Salvador, né? Nós teremos tropas sendo enviadas direto do Rio de Janeiro para outra região do país. Então esse é o primeiro conflito onde será feito esse tipo de ação por parte do governo regencial e imperial, né? Porque o governo regencial aí faz parte a parte intermediária do Segundo Império. Ok, pessoal? O segundo movimento que eclodiu na Bahia é a Sabinada. Ela durou apenas 4 meses, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Verdade, 5 meses, mas foi 4 meses e pouquinho aí, tá, pessoal? Mas se a gente contar os meses, dá 5 meses, ok? Foi liderada pelo médico Francisco Sabino. E nós teremos a participação intensa de liberais nesse movimento. Então nós teremos médicos, jornalistas, advogados, comerciantes, funcionários públicos e até ex-escravos dentro desse movimento, pessoal. O que pretendia o movimento da Sabinada? Ela pretendia, como um projeto inicial, separar-se do Brasil ali durante o período regencial, e assim que Dom Pedro atingisse a maioridade, eles pretendiam devolver o controle da região ao governo imperial. Portanto, eles não reconheciam o governo regencial. Para os fazendeiros, para os donos de escravos que alforriassem os seus escravos e estes participassem do conflito, nós teríamos uma indenização por parte do governo Sabino. Então o governo Sabino iria indenizar os fazendeiros ou os donos de escravos que libertassem os seus escravos para que estes pegassem em armas e assim pudessem
participar nessa luta contra o governo regencial. Todos foram presos nesse conflito, na Sabinada, né? Nós teremos aí a prisão de todos os envolvidos durante o governo de Araújo Lima, e aí condenados ao fuzilamento e ao enforcamento no ano de 1840. Já no governo imperial, nós teremos Dom Pedro II anistiando e degredando todos os revoltosos para outras províncias. Para vocês terem uma ideia, morreram aproximadamente 1.200 pessoas nesse conflito e outras 3.000 acabaram sendo presas. Este foi, portanto, a Sabinada, pessoal. E agora vamos entrar em um outro conflito que ocorreu no Brasil, lá na região do Maranhão, de 1838 a 1841. Um conflito que inicia de forma política, em um conflito entre liberais e conservadores, bentivis e cabanos, e ela toma um foco um pouco diferente daquele previsto aí pelos liberais, tá? Bom, após a eclosão do terceiro foco é que nós teremos os bentivis e os liberais, os bentivis que eram liberais e os cabanos que eram conservadores, eles se unindo para combater um inimigo em comum, ou seja, o Preto Cosme, que acabou arregimentando em torno de 3.000 escravos. Vamos entender essa revolta então, pessoal. Lembrem vocês que em 1835 havia eclodido a Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Então é o próximo assunto que nós vamos tratar aqui nessa videoaula, pessoal. Então vejam, por todo o território nacional, as tropas imperiais elas saíam arregimentando pessoas para que estes pudessem forçosamente lutar ao lado das tropas imperiais contra os revoltosos. O primeiro foco da revolta ela vai eclodir com Raimundo Gomes, o vaqueiro Raimundo Gomes, que trabalhava para o padre liberal Inácio Mendes. Ele conduzia uma boiada juntamente com seu irmão e com outros parceiros para ser entregue a um comprador. No meio do caminho foram o que eu posso dizer aqui para vocês, eles foram interrompidos, interceptados pelas tropas imperiais, que forçaram os mesmos a lutar lá no Rio Grande do Sul, ao lado das tropas imperiais, e eles acabaram se negando. Ao se negar a lutar para as tropas imperiais, vejam, nós teremos a prisão dos companheiros e também do irmão de Raimundo Gomes. Raimundo Gomes, diante desse fato, ele decide unir força com outros amigos locais para libertar o seu irmão. Assim inicia, portanto, o primeiro foco dessa revolta conhecida como Balaiada. O segundo foco, pessoal, não é tão diferente do foco de eclosão de Raimundo Gomes, porque nós teremos mais uma vez as tropas imperiais arregimentando pessoas para lutar contra os revoltosos lá no Rio Grande do Sul, forçosamente. 3 filhos de Manuel Francisco Pereira, vulgo Balaio, foram, de certa forma, foram arregimentados forçosamente. E ao serem arregimentados forçosamente, já não havia aí uma satisfação por parte do Manuel Francisco Pereira, ok? Manuel Francisco Pereira já não gostou dessa ideia. E ainda acontece um fato um pouco complicado nessa história, né? Porque as filhas do Manuel Francisco, ela foi estuprada por um oficial das tropas provinciais. Ao ser estuprada pelas tropas oficiais, né, as tropas da província, nós teremos Manuel Francisco Pereira lutando pela honra de sua família, portanto dando origem ao segundo foco da revolta. E o terceiro foco da revolta, ela acabará ocorrendo pela liderança do escravo liberto
conhecido como Preto Cosme, o Cosme Bento das Chagas. Ele conseguiu reunir em torno de 3.000 negros que passaram a lutar pela liberdade de outros escravos. Assim nós teremos, como eu já adiantei anteriormente para vocês, os bentivis e os cabanos se unindo, pois ambos eram contra a abolição da escravatura. Nesse movimento será conduzido posteriormente em 1842 sobre a liderança 1840, pessoal, não 1842. Em 1840, sobre a liderança do Barão de Caxias, nós teremos aqui algumas promessas sendo feitas pelo Barão de Caxias, entre elas a libertação e o perdão do Raimundo Gomes, que passou agora a lutar contrário à revolta do Balaio, tá? Então vejam, após perdoar o irmão e o Raimundo Gomes e os seus companheiros, eles abandonam o movimento contra as tropas provinciais e passam a ser aliados a essa tropa. Em torno de 3.000 mortes nós teremos nesse movimento, tá, pessoal? Então aqui coloquei para vocês abaixo para que vocês leiam posteriormente lá no slide, ó. Houve a participação dos liberais liderados por Raimundo Gomes para a contenção do movimento liderado por Preto Cosme. Assim, com a entrada do Barão de Caxias, o Luiz Alves de Lima, que acabou se tornando presidente da província em 1840, é que o movimento conhecido como Balaiada acaba sendo contido. Ok, pessoal? Espero vocês na próxima videoaula, que será sobre a Farroupilha. Dedicarei a última parte da nossa videoaula para a Farroupilha.